Nós chegamos agora ao final da nossa breve visão geral dos assuntos relacionados ao final dos tempos e certamente ficaria em falta se eu deixasse de fora pelo menos um pequeno ou simples resumo das várias posições escatológicas que competem entre si pela aceitação nos nossos dias, que geralmente são articulados em termos de como alguém entende o ensino do Novo Testamento do milênio. Nós veremos o texto bíblico sobre isso em um momento, mas vocês ouvem as várias escolas de pensamento descrevendo um tipo de abreviatura teológica onde dizemos que alguém é pré-milenar ou eles são pré-milenista ou pós-milenismo, outros são amilenistas e outros são dispensacionalistas. É um tipo específico de pré-milênio e assim por diante. E essas diferentes posições teológicas e escatológicas são todas definidas em termos de como eles entendem o milênio. Mas essas questões não são apenas sobre o milênio. Elas representam uma visão totalmente diferente de questões escatológicas, além de como a pessoa entende a questão milenar. Mas vamos dar uma olhada no texto que gerou tanta discussão sobre o milênio. Encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 20, começando no versículo 1. Nós lemos, então, vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então aqui está a primeira referência ao período de 1000 anos e tem a ver com a ligação ou acorrentamento de Satanás, onde Satanás é mantido em cativeiro de acordo com as imagens aqui da revelação por um período de 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, você entendeu a cronologia até agora? Satanás está preso, ele é mantido cativo, ele está no cativeiro sem fundo por 1000 anos, e no final desses 1000 anos, ele será liberto por um determinado tempo. Então, nós lemos: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. E vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tenha parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Viu um grande trono branco e aquele que nele se assenta, e assim por diante, a descrição do julgamento. Então, aqui nós ouvimos sobre um período intermediário da história de 1000 anos, onde Satanás está preso e Cristo está reinando junto com os seus santos, seguido pela liberação de Satanás, que então, naquele momento, fará guerra contra Cristo e contra os seus santos. E é claro, o resultado dessa guerra não está em dúvida, pois Cristo acabará triunfando e junto com os santos reinará para sempre.
Agora, como este período de 1000 anos, e este é o único lugar onde encontramos qualquer referência específica a ele na Bíblia, mas é claro, você só precisa encontrá-lo uma vez para levar isso a sério. Como as diferentes escolas de escatologia enxergam isso? Bem, vamos começar com a chamada posição amilenista. A palavra amilenista significa literalmente nenhum milênio. Alguém que é amoral, não é moral. E o A representa uma negação. E essa posição toma a ideia de que o milênio que é descrito aqui não é um período literal de 1000 anos, mas está falando em linguagem simbólica a respeito da história da igreja. A posição amilenista acredita que a era da igreja é a era do reino de Deus e que o reino de Deus começou com a primeira aparição de Cristo. E quando ele veio, ele cumpriu as profecias próximas de João Batista, que disse que o reino de Deus estava próximo, em termos de proximidade radical. Quando Jesus apareceu em cena, disse que o reino de Deus estava no meio de vós. Ele disse que se vocês pudessem me vir expulsando Satanás pelo dedo de Deus, então vocês saberiam que o reino de Deus veio sobre vocês. E então, na ascensão de Cristo, ele ascende à destra de Deus. Ele vai para a sua coroação, onde é coroado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a posição amilenista é baseada na convicção de que o reino de Deus não é algo que está completamente lá fora, em algum lugar no futuro, mas que já começou, ainda aguarda a sua consumação final. Mas as profecias do Antigo Testamento, que se refere ao futuro de Israel e à redenção total e final de Israel, se referem de acordo com a posição amilenista para a igreja. A igreja é o reino de Deus. A igreja cumpre as profecias do Antigo Testamento. Agora, a igreja inclui gentios e judeus, ambos. A posição amilenista ainda deixaria espaço para um tratamento futuro de Deus com o Israel étnico, com o povo judeu, mas não em uma agenda separada, um programa separado, onde Deus tem um plano redentor para os judeus e outro plano redentor para os gentios. Mas sim, todas as profecias da Bíblia se referem à igreja e ao reino de Cristo, que incluirá tanto judeus como gentios. Agora, também, a posição amilenista acredita que a comunidade cristã, uma vez que manifesta o reino, terá uma influência positiva contínua na cultura, que o impacto da igreja no mundo trará bênção e melhorias para a condição humana e para a situação humana. Ao longo da história, haverá uma influência positiva contínua de Cristo e da sua igreja no mundo. João Calvino, por exemplo, ensinou que a tarefa suprema da igreja, entre o seu início e a sua consumação no final dos tempos, é testemunhar o reino invisível de Cristo. Ele disse que a tarefa da igreja é tornar visível o reino invisível. Vocês se lembram de quando Jesus deixou este planeta? A última pergunta que foi feita a ele pelos seus discípulos foi a seguinte: Senhor, restauras agora o reino a Israel? E o que Jesus disse? Ele não disse: quantas vezes eu tenho que dizer que não vai haver um reino para Israel? Não. Ele diz: veja, esses tempos estão nas mãos do Pai. Então ele continua dizendo: mas vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E a posição milenista seria que eles acreditam que é tarefa da igreja
ser testemunhas do reino invisível que já existe. O Senhor Jesus Cristo reina agora. Ele é o Senhor da terra, Ele é o Rei dos Reis. E nós estamos na era do reino, mas o reino não foi consumado. Também, os amilenistas procuram por uma apostasia futura, onde no final dos tempos, a igreja vai se tornar corrupta. Tão corrupta que vai terminar em um estado radical de apostasia, que não tem sido visto neste grau até este ponto na história da igreja. E esta é uma das razões pelas quais muitas pessoas acreditam que nós estamos entrando nas horas finais da história por causa da apostasia generalizada da igreja cristã, que começou com o advento do liberalismo do século XIX, com a sua agenda basicamente de descrença. Em qualquer caso, eles diriam que esta apostasia resultará, então, em um período de grande sofrimento para aqueles que são fiéis a Cristo. E este período de sofrimento será chamado, é o que eles entendem ser a tribulação, em que o anticristo se manifestará no final dos tempos. E os santos terão que suportar grande sofrimento durante este período da obra do anticristo, que perseguirá o povo de Deus. E a igreja não escapará deste período de tribulação por intermédio de algum tipo de pré-tribulação, êxtase. Então, no final deste período, Cristo retornará e triunfará sobre as forças do mal e finalizará sua obra de redenção, que inclui a renovação de toda a criação com os novos céus e a nova terra. Mas tudo isso está acontecendo por um período indefinido de tempo, que não será literalmente 1000 anos, porque a posição milenista é baseada na suposição de que o milênio realmente começou no Novo Testamento, com o triunfo de Cristo na sua cruz e na ressurreição e na sua ascensão. Então, o reinado de 1000 anos é um período indefinido a partir do momento em que Cristo é inaugurado como rei, até qualquer momento no futuro que ele volte, seja 1000, 2000 anos, 3000 ou 4000 anos, literalmente, que o milênio é simplesmente uma representação simbólica deste parênteses, ou este período provisório. Por outro lado, você tem a forma dispensacional da escatologia pré-milenista, onde a dispensação é que não estamos agora na era do reino, mas nós estamos na era da igreja. E a era da igreja representa um parêntese entre o período da antiga aliança e a vinda do reino. Para o dispensacionalista, a vinda do reino é completamente futura. Esta é uma das coisas que criaram tanta controvérsia sobre o entendimento, por exemplo, o ensino de Jesus no Sermão do Monte. Alguns, se não a maioria dos dispensacionalistas clássicos, acreditam que a ética ensinada por Jesus no Sermão do Monte não tem relevância para a igreja contemporânea, mas é um reino ético que só será implementado no final dos tempos, após a volta de Cristo, quando ele estabelecerá o seu reino. Também, a posição do pré-milenismo, como já indiquei, enxerga dois programas distintos na história da redenção, uma para Israel e a outra para a igreja. Então, todas as profecias do Antigo Testamento e muitas das profecias do Novo Testamento sobre, por exemplo, o aparecimento do Anticristo, o homem da iniquidade aparecendo no templo e assim por diante. Os dispensacionalistas buscam um futuro para o povo de Israel, depois que a igreja sair do mundo, onde o templo será reconstruído, os sacrifícios serão reinstituídos e a vontade de Deus, e Cristo virá e converterá os judeus a si mesmo. Mas haverá um plano redentor para os judeus que é distinto
do plano redentor da igreja. E a igreja não é o novo Israel. A igreja é uma instituição diferente de Israel. Muitas das profecias do Antigo Testamento que visam a redenção futura de Israel, de acordo com os dispensacionalistas, não são de forma alguma cumpridas na igreja do Novo Testamento, mas elas ainda aguardam seu cumprimento final, enquanto Deus trabalha com os judeus. E como eu disse, o dispensacionalismo busca esse arrebatamento pré-tribulacional e no final haverá um reinado de 1000 anos na época em que Cristo voltar. E de novo será seguido após aqueles 1000 anos a história sobre Satanás. Mas Satanás não terá sido preso até que venha aquele reinado de 1000 anos. Agora, a posição pós-milenista, que difere dessas outras, acredita que a igreja, de novo, é Israel. Eles compartilham essa ideia com a posição milenista, mas que o reino de Deus é um reino de redenção espiritual e não é um programa de transformação terrena ou política. No entanto, a posição dos pós-milenistas de todas as posições é a mais otimista com respeito pela influência da igreja na sociedade, que a influência da igreja na sociedade será transformador. E conforme a grande comissão for bem sucedida, haverá grande bênção no mundo como resultado da proclamação do evangelho e do impacto da igreja. E após 1000 anos, literalmente 1000 anos após isso, Jesus retornará no final do período de 1000 anos com o julgamento final. Então, para a maioria dos pós-milenistas, o reinado de 1000 anos de Cristo ainda não começou, mas será anunciado e manifestará uma grande vitória da influência do cristianismo sobre o mundo. Então, assim, para que o poder do evangelho e o poder da igreja fiquem maior e maior e maior, ao invés de menor e menor e menor. E assim, algumas pessoas em vários tipos de posição de pós-milenismo praticamente buscaram o reino de Deus na terra por um período de tempo subsequente e substantivo em que essas coisas tomam lugar. Agora, com respeito ao pré-milenismo histórico, e fizemos uma distinção entre pré-milenismo e pré-milenismo dispensacionalista, porque dentro das teorias escatológicas, essa distinção existe. Existe uma doutrina clássica do pré-milenismo que difere em certos pontos do dispensacionalismo. O dispensacionalismo, como movimento, começou no século XIX, embora afirme ser simplesmente recuperando assim, a verdadeira escatologia bíblica e a escatologia da igreja primitiva. Mas ao longo da história sempre houve aqueles que afirmaram que Cristo viria antes do milênio e estabeleceria um reino por 1000 anos, após o qual haveria a grande tribulação e a batalha final. Nesta visão, a visão histórica de pré-milenismo é que a igreja da era do Novo Testamento é a fase inicial do reino de Cristo, como havia sido profetizado pela profecia do Antigo Testamento. Em segundo lugar, que a igreja do Novo Testamento obterá vitórias ocasionais na história, mas no final das contas falhará na sua missão, perderá a influência e se tornará corrupta ao ponto da apostasia, à medida que a maldade e a corrupção crescem no final da era da igreja. Então a igreja passará por um futuro sem precedentes no mundo de tribulação e dores de parto. Isso, é claro, é conhecido como o período da grande tribulação. E isso marcará o fim da história contemporânea como a conhecemos.
Então, após a tribulação, Cristo retornará para arrebatar a sua igreja, ressuscitar os santos que partiram e conduzir o julgamento dos justos dentro de um piscar de olhos. Então Cristo descerá à terra com os seus santos glorificados, lutará a batalha do Armagedon, amarrará Satanás e estabelecerá um reino político mundial que será administrado pessoalmente por Jesus por 1000 anos. E a sua sede, é claro, será em Jerusalém. Então, no final deste reinado milenar, Satanás será liberto e outra rebelião maciça contra o reino e contra Cristo ocorrerá. Então, Deus intervirá no julgamento de fogo para resgatar Cristo e os santos. E então a ressurreição final e o julgamento final ocorrerão. E a ordem eterna da história será iniciada. Então, essas diferentes visões são, descritas de forma abreviada em termos do seu relacionamento a este período de 1000 anos. De novo, para recapitular, a posição milenista é que o milênio não é um milênio literal. As outras 3 posições têm um reinado literal de 1000 anos. Há o reinado de 1000 anos do pré-milenismo histórico, que ocorre, pois nós simplesmente lemos em um ponto futuro em que Cristo reinará por 1000 anos na Terra. Satanás será amarrado, então ele será liberado por uma temporada, a batalha do Armagedon, e haverá lugar e assim por diante. A visão pós-milenista vê um período de 1000 anos de grande prosperidade para a igreja, que ainda não veio, e quando vier, Cristo reinará durante estes 1000 anos, esse período de grande benefício para o mundo inteiro, e depois disso haverá esta tribulação, e o anticristo e todas essas coisas. Então eu acho que vocês entenderam isso, e onde os preteristas caem, obviamente, é que os preteristas completos não acreditam em um milênio, quero dizer que eles acham que já correu. E os preteristas parciais tendem, mas não todos, a cair no campo do pós-milenismo, a posição dele, ou a posição milenista, mas a maioria deles são pós-milenistas e ainda enxergam as profecias futuras ainda não foram cumpridas, mas eles têm uma visão otimista da influência da igreja na história. Agora, a razão pela qual existem essas posições concorrentes de amilenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, pré-milenismo histórico, preterista e tudo mais, é porque é tão difícil saber com precisão e com certeza as referências exatas das profecias futuras. E é por isso que as maiores mentes da igreja continuam a examinar essas profecias. Não temos o benefício da retrospectiva, que é 2020, e queremos estar sempre vigilantes e sempre em alerta, observando o curso da história, pois nós estamos levando a sério as profecias futuras da Sagrada Escritura.